O ano aproximado é 1400 a.C. Existe um povo no Egito que é escravo há 430 anos. Os filhos, os pais, os avós, os tataravós, todas as gerações são de escravos. Mas de repente, então, algo milagroso acontece e esse povo é liberto. Nesse resgate incrível, o povo passa pelo meio do Mar Vermelho, que se abre como se fossem 2 muros de água ao redor deles. Os pés passam em seco até o outro lado. Durante a noite, uma coluna de fogo mantinha eles aquecidos e os guiava o tempo inteiro. Durante o dia, era uma coluna de nuvem. Além disso, para que o povo não morresse de fome, Deus enviava o maná todos os dias, para que eles pudessem suportar aquele período naquele deserto até que eles chegassem à Terra Prometida. Mas o tempo vai passando e essas pessoas começam a se esquecer desses milagres. Elas começam a viver a vida delas como se nada daquilo tivesse acontecido. Elas começam então a murmurar, a reclamar, a desejar voltar para aquele lugar de escravidão, achando que lá era muito melhor do que essa vida que eles estavam tendo agora, ainda que existisse uma promessa de eles chegarem numa terra prometida, numa terra que seria deles, onde eles seriam livres. Pode ser que você olhe para esse relato bíblico e pense: que gente ingrata, que povo audacioso. Fica reclamando depois de ver tantos milagres que Deus fez na vida deles, tantas coisas acontecerem, depois de comer o pão que Deus fez com as próprias mãos e mandou para eles. Mas a verdade é que eles estavam enjoados do maná. Até que então a ira de Deus se acendeu. Ele disse: é carne que vocês querem? Tá bom, eu vou mandar carne, mas eu vou mandar muita carne. Tanta carne que vocês vão comer até não aguentarem mais, até sair carne pelos narizes. E é isso que acontece. Deus manda muita carne e o povo come. Aquela gente que estava reclamando, que estava insatisfeita, come. Até que realmente a carne sai pelo nariz. E nesse momento que eles estão nesse banquete, Deus manda então uma praga que leva a vida de muitas pessoas. E a Bíblia nos conta que eles ali foram sepultados. Tudo isso porque eles haviam enjoado do maná. Mas agora eu preciso te contar uma coisa. Pode ser que hoje nós, sem percebermos, nós estamos agindo exatamente como esse povo. Nós estamos enjoados do maná que Deus tem enviado. Mas aqui não é mais um maná que mata a nossa fome física. Talvez nós estejamos enjoados do pão da vida, do próprio Jesus. E o mais interessante de tudo isso, sabe o que é? Que na própria Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos uma passagem em que as pessoas estavam agindo da mesma forma. Elas não queriam o pão da vida, elas queriam outra coisa. Elas queriam aquilo que a vida terrena pode oferecer. Elas não tinham entendido a importância do reino de Deus, a importância do que Deus havia enviado, o próprio Jesus. É isso que a gente vê lá em João 6. Só para te contextualizar, um pouco antes a gente tem ali então um momento em que Jesus fez um grande milagre que foi multiplicar pães e peixes. Ele alimentou cerca de 20.000 pessoas com apenas 3 pães e 2 peixes. No dia seguinte, então, depois que isso aconteceu, uma multidão estava indo atrás de Jesus. E olha só que interessante o que Jesus responde para essas pessoas. Em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. E mais adiante ainda, Jesus afirma o seguinte: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Essas pessoas aqui desse episódio que estavam atrás de Jesus, essa grande multidão, não queria Jesus pelo que ele é, mas queria o que ele poderia oferecer, o que ele havia oferecido, que era o pão para matar a fome. Naquele tempo, muitas pessoas passavam necessidades e é claro que o alimento, o pão, aquela multiplicação, aquela fartura era muito atraente. Mas o objetivo de Jesus com tudo isso não era saciar a fome física,
mas era mostrar através dos sinais que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado. Mas essas pessoas, elas não estavam compreendendo isso. Elas não conseguiam entender que a existência delas nesse mundo transcende o que é meramente físico, meramente material. E nós hoje, muitas vezes, corremos o risco de começar a viver dessa forma, focado nas coisas dessa terra, esquecendo das promessas de Deus, de que um dia Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, e que nós estamos caminhando para esse lugar, onde a gente vai viver eternamente com o Senhor, a nossa terra prometida. Se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre a Páscoa, você lembra que eu comentei que a Bíblia está inteira conectada, o Antigo e o Novo Testamento. Todo o texto bíblico, todas as coisas que estão ali registradas, elas existem para um propósito e apontam para Jesus. Esse é o propósito de toda a Bíblia. E aqui, quando nós vemos então essa história do maná lá no Antigo Testamento e Jesus fazendo referência a Ele mesmo como o pão da vida que desceu do céu, é exatamente sobre isso. Aquilo que aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento, era uma sombra do que Deus faria depois com a vinda de Jesus. Só que dessa vez, a diferença, a grande diferença, é que aquele pão era capaz de saciar apenas a fome física. Agora, Deus enviou o seu Filho, que sacia a nossa fome espiritual e nos sacia permanentemente. Nunca mais nós temos fome. Hoje, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que estão enjoadas do pão da vida, enjoadas de Jesus. Você já ouviu algumas pessoas falando, às vezes no início do ano, que elas querem experimentar ou até profetizando, dizendo que nesse ano elas vão experimentar o novo de Deus? Meus queridos, eu quero que vocês prestem atenção nisso. O novo de Deus já foi revelado, é Jesus. Esse é o novo de Deus, é o novo que jamais estraga, que jamais se deteriora. Lá no Antigo Testamento, o maná, se fosse colhido para mais dias, ele estragava já no dia seguinte, porque eles tinham que confiar na provisão de Deus diária. Aqui agora nós temos a provisão definitiva de Deus, que é o próprio Jesus. E esse pão da vida, ele não estraga. E ele é o único capaz de saciar a nossa fome por completo. E existe um grande risco aqui, mesmo nós que já somos cristãos, que aceitamos e que reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, de repente a gente ligar a nossa vida num câmbio automático. E aqueles milagres, aquelas coisas que Deus já fez na nossa vida, e eu diria ainda o próprio fato de Deus ter encarnado e morrido no nosso lugar, feito esse sacrifício tão precioso, tão maravilhoso, que é o que realmente importa na nossa vida, a gente corre o risco de esquecer dessas coisas, de lembrar disso, de pensar nisso como se fosse algo ordinário, comum, como se já não fosse mais tão importante assim. E no meio de tudo isso, como aquele povo lá na terra do Egito, a gente começa a sentir saudades da nossa antiga vida. Como eles sentiram saudades do Egito, da época em que eles eram escravos, nós às vezes começamos a sentir saudades da nossa vida antes de Deus. Porque de repente pode passar pela nossa cabeça que antes as coisas eram mais fáceis, que a gente tinha possibilidades maiores, que a nossa vida era mais fácil. Porque de fato Deus nunca prometeu, Jesus nunca prometeu que a nossa vida aqui seria fácil. Pelo contrário, Ele falou que nós teríamos aflições, que nós teríamos dificuldades. Então, seguir Jesus realmente é difícil. Realmente tem desafios maiores, mas isso porque a gente está constantemente buscando uma vida de santidade. E não é fácil a gente viver nesse mundo buscando ser diferente de todo mundo. Perceba então que nós precisamos o tempo inteiro, como cristãos, ajustar o nosso foco, as nossas lentes, para que a gente possa enxergar o que é espiritual e não mais focar no que é material. Veja só, como eu mencionei antes, quando Jesus falou assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus não está dizendo aqui que nós não devemos trabalhar, mas o que Ele está dizendo aqui é que nós não devemos colocar todo o nosso foco, o nosso coração, toda a nossa força nas coisas terrenas. Nós devemos buscar trabalhar assim pelo que é eterno, pela nossa vida com Deus, pela nossa vida espiritual, pelo reino de Deus, melhor dizendo. Isso também não quer dizer que nós não podemos sonhar. Quero que você compreenda isso. É bom sonhar, é bom a gente ter objetivos aqui na Terra. Mas o cuidado que nós temos que ter é de repente, a gente colocar a Deus, quando a gente está orando, numa posição de gênio da lâmpada,
quando a gente então se aproxima de Deus em oração e começa só a pedir coisas ou reclamar daquilo que nós temos ou daquilo que nos falta. E ao invés então de Deus ser o centro da nossa vida, ele passa a estar como um gênio da lâmpada que a gente está buscando só para que nossos desejos sejam atendidos, e o nosso desejo, a nossa vontade das conquistas materiais, elas se tornam um ídolo na nossa vida. Tudo que toma o lugar de Deus, tudo que tem uma importância maior no nosso coração do que Deus, se torna um ídolo. Isso é o pecado da idolatria. Um bom termômetro é a gente observar como que está a nossa oração. Quanto tempo na sua oração você gasta agradecendo a Deus, pedindo perdão dos seus pecados, e quanto tempo você gasta pedindo coisas materiais. Pensando até na oração que Jesus nos ensinou, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, lá a gente não vê Jesus falando para que a gente peça muitas coisas aqui para essa terra. Não, ele ensina que a gente peça o básico, o pão nosso de cada dia. Assim como aquele povo lá no deserto recebia o pão a cada dia, o maná que Deus providenciava todos os dias. Nós temos que hoje nos achegar a Deus, sabendo que Ele vai providenciar tudo que nós precisamos, as nossas necessidades vão ser supridas em Deus todos os dias. Talvez você esteja percebendo agora com esse vídeo, se você ficou até aqui comigo, que você precisa readequar o seu foco, que você precisa ajustar as suas lentes para focar novamente no que é do reino de Deus. E não se sinta constrangido por causa disso, porque em muitos momentos da minha vida eu precisei ajustar as minhas lentes, porque eu percebi que eu vivia muito mais para as coisas aqui terrenas, e não para as coisas que eram de Deus. Eu buscava não o reino de Deus em primeiro lugar, como a gente vê também Jesus ensinando, sabendo que as outras coisas, as nossas necessidades, as coisas terrenas seriam acrescentadas. Eu tenho certeza que grande parte disso é um trabalho que o próprio Espírito Santo faz no nosso coração. E se você está se sentindo tocado agora com essa mensagem, com essa palavra, sabendo que você precisa ajustar as suas lentes, eu sugiro que você ore, coloque isso diante de Deus. E saiba que o Espírito Santo já está agindo no seu coração, porque ele está abrindo os seus olhos para perceber isso na sua vida. Eu desejo que a nossa resposta para Deus, para Jesus, seja como nós vemos lá a de Simão Pedro, quando Jesus então havia perguntado: e vocês também não querem ir? Como quem diz, e vocês, discípulos, também estão insatisfeitos com essa palavra? Estão enjoados do pão da vida? Não querem ir também vocês embora? E Simão então responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Que essa possa ser a nossa resposta. Que a gente diga para Deus: nós não vamos a lugar nenhum, porque apenas o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porque apenas o Senhor enviou o pão vivo que desceu do céu, que é aquele capaz de saciar a nossa fome para sempre, eternamente. Desejo que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Eu te espero no próximo, porque você já sabe, eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.